pessoal, tudo bem com vocês? Vamos comentar um pouco sobre como se dará o desenvolvimento da disciplina ao longo desses dias aí de atividades não presenciais. Então destacamos alguns pontos que são importantes para melhorar a forma de estudar de vocês. Inicialmente identifique e priorize o seu modo individual de estudar. Alguns alunos aprendem mais ouvindo, outros aprendem mais lendo as apostilas ou os livros e outros assistindo vídeos. Então, priorize aquela maneira de estudar que é melhor para você. Organize uma rotina para que você possa, a cada dia da semana e a cada turno, fazer as atividades conforme a sua rotina, então, otimizando o seu desempenho. Planeje o espaço e o tempo para o estudo. Então, o seu ambiente em que você vai estudar, se for a sala, se for o quarto ou a mesa da cozinha, enfim, né, negocie com as demais pessoas da sua casa para que aquele momento você possa de fato se concentrar e dedicar aquele tempo de meia hora, uma hora ou 2 horas para efetivamente estudar então. Prepare esse ambiente para o estudo, então ou coloque uma música ambiente, desligue algum equipamento que esteja fazendo barulho, feche a janela. Então prepare esse ambiente para que você tenha um estudo de fato mais efetivo. Siga o seu ritmo, nem muito acelerado, nem muito lento, então descubra de fato qual é o seu ritmo de estudo e de desempenho e siga esse ritmo. Cuide da ergonomia, então é importante que você, se estudar no sofá, cuide porque ao longo de muito tempo você pode ficar com dor na coluna, enfim. Então é importante cuidar e escolher o ambiente adequado para a questão ergonômica também. Compartilhe com seus colegas da turma, seja os resultados que você está obtendo, seja as suas dúvidas, ou com os colegas ou com o professor. Não fique isolado, porque aí você desmotiva e eventualmente não avança com o conteúdo da disciplina. Descubra, né, e sinta satisfação naquilo que você está estudando e está fazendo. Então, obtenha um significado para isso, de que isso é importante para a sua vida de alguma maneira no futuro e, portanto, você então será mais feliz e terá então um significado estudando esse conteúdo. Avance com segurança e sempre que você tiver entendido o conteúdo. E se caso você tenha dúvidas, então entre em contato com algum colega ou com o professor. Não fique com dúvida e avance, porque aí essa dúvida lá na frente pode fazer diferença e atrapalhar o seu estudo. Então, apenas avance com o conteúdo quando você tem certeza que aquilo está razoavelmente entendido. Faça pausas para que você possa fazer outras atividades, seja ler um livro, ouvir música, assistir um filme, caminhar, ajudar alguém da família, enfim. Então faça intervalos para que você possa fazer outras atividades também. A nossa disciplina está toda reorganizada, então os conteúdos que inicialmente estavam divididos em aulas, agora eles estão organizados por objetivos de aprendizagem. Então, inicialmente, nós, na verdade, faremos uma revisão daquilo que foi estudado, inclusive presencialmente no IFSC. Então, começando com introdução eletrônica de potência, depois componentes eletrônicos e depois os retificadores. Então, esta parte do conteúdo, ela é, na verdade, uma revisão daquilo que a gente viu. E aí, na sequência, virão, então, os conteúdos que a gente viu já na forma de atividades remotas ou que, de fato, a gente não viu. Então vejam que a disciplina ela está reorganizada para que se tenha menos tópicos e de um tópico a outro a gente apenas avança quando você de fato compreendeu aquele conteúdo. Como é que nós vamos trabalhar então? Em média, os tópicos ou objetivos de aprendizagem estão sendo organizados em um por semana. Isso agora no começo, para a gente começar com um determinado ritmo, relembrar aquilo que a gente já esqueceu um pouco, e na medida que a gente vai conseguindo impor ritmo, a gente lá na frente pode, então, estudar 2 tópicos ou 1,5, enfim, então isso vai depender um pouco, né, do nosso andamento ao longo da disciplina. É importante também que cada aluno pode ter um ritmo um pouco diferente. Não necessariamente todos têm que estudar um objetivo por semana. Se você naquela semana teve
problemas, enfim, pessoais e tal, e não conseguiu, não tem problema. Na semana seguinte, você estuda aquele objetivo que você estava estudando e aí você avança. Então a ideia aqui é fazer um pouco uma mistura entre a turma avançar conjuntamente e você avançar individualmente também, tá? O conteúdo vai estar disponível no Moodle, na página do professor e no YouTube. Essas gravações, então, estarão disponíveis lá. O Siga nós vamos utilizar basicamente para os apontamentos, ou seja, a organização do conteúdo por semana, e depois ao final do semestre, então, o registro, né, de frequência e de avaliação. Tá? Cada objetivo de aprendizagem, então, o que, que eu tenho que fazer ao longo da semana? Né? O que, que faremos na próxima semana? Eu vou disponibilizar lá no Moodle e posso mandar por WhatsApp ou imprimir, conforme cada um precisar, um guia de estudos, que é uma mini apostila com o resumo daquela matéria, né, daquele objetivo de estudo, e que você vai estudar então, fazer a leitura desse resumo. No final você tem alguns exemplos resolvidos e tem alguns exemplos propostos para você estudar. São muito simples, tá? Focando naqueles pontos que de fato você precisa dominar. E além disso, ao final desse guia de estudos, você tem algumas questões, algumas perguntas, e que tem as respostas após elas. Então você tenta responder essas perguntas, caso você tenha sentido confiança e que você entendeu aquele conteúdo, então está tudo certo e você pode avançar, tá? Também você pode então assistir a videoaula que é o resumo dessa matéria. Caso você sinta dificuldade, você pode assistir a aula completa. Então, a aula completa estará disponível com o áudio, como estávamos fazendo nas atividades não presenciais durante o mês de abril, né? Março e abril. Tá? Caso você ainda queira complementar o seu estudo, você tem os capítulos da apostila. Tá? Para cada aula tem um capítulo, agora a apostila está completa, então de fato você tem todo esse material disponível. Caso você não tenha feito, ou tenha faltado, ou tenha alguma atividade a ser reposta desses laboratórios mais do início da disciplina, até retificadores, então você pode refazer esse laboratório da seguinte maneira: eu estou refazendo ou ajustando os roteiros para que você não precise fazer medições em laboratório nesse momento. Você faz então uma estimativa do valor que seria obtido naquela medição. E com isso você consegue então fazer o relatório e enviar lá pelo Moodle e consequentemente então você está ok, né, com aquela parte da matéria. Tá? Lá na frente, nos laboratórios novos, aí nós vamos verificar como fazer. Talvez já possamos ter então aula presencial ou vamos utilizar simulador, aí a gente combina com a turma um pouco mais lá na frente, tá? Então, o que é obrigatório dessa parte até aqui? A leitura do guia de estudos, que está em vermelho, em destaque, tá? E também é obrigatório responder, então, ao final disso tudo, lá no Moodle, um quiz, né, que são 10 perguntinhas básicas, bem simples, focando naquilo que você tem que saber sobre esse conteúdo. Caso você atinja, então, 50% de acerto ou mais, então continua. Se você não conseguiu, você pode refazer quantas vezes quiser, tá? Esse quiz ele não vale nota, ele é apenas um termômetro para você verificar se está ok e se pode avançar para o próximo tópico, tá? Caso você tente fazer o quiz e tenha muita dificuldade, entre em contato com o professor, que aí a gente vai ver alguma maneira de facilitar o teu estudo, tá? E a avaliação da disciplina, de maneira geral, então, as avaliações que seriam as provas ou avaliações escritas, elas estão sendo substituídas por trabalhos, tá? Que um pouco mais à frente, então, a gente vai detalhar, mas basicamente são trabalhos focados na ideia do projeto semestral, ok? Então, o conteúdo lá no Moodle, ele foi todo reformatado, ele fica com um aspecto que está sendo mostrado aqui. Então, esse aspecto, para cada tópico de aprendizagem, vai ter o título, né, em formato bem grande, para ficar fácil de visualizar. O primeiro já está liberado, os outros eu não liberei, para não confundir vocês, para a gente ir semana a semana evoluindo, né?
E aí tem uma estimativa de carga horária que depende de cada um. Alguns alunos vão levar 30 minutos, outros 1 hora, outros 2 horas, enfim. Então isso é variável. Eu estou estimando aí no máximo 4 horas, né, para algum aluno que eventualmente precise repor algum laboratório, tá? E tem o período, né, que seria a semana, então, a princípio prevista, mas como eu disse, isso não é uma camisa de força, você pode estudar conforme o seu ritmo, tá? Então, em azul você tem destacando o que precisa ser feito, o guia de estudos está disponível ali como leitura obrigatória, então ele precisa ser de fato estudado, esse é o elemento obrigatório, e após isso, então, a videoaula, né, o link para a videoaula lá no YouTube e o quiz para você então responder e avançar. Então cada objetivo de aprendizagem vai estar estruturado dessa maneira, então fica fácil de você verificar aquilo que já fez e aquilo que faltaria então fazer. Ok, pessoal? Então essas são as orientações gerais de como que a gente vai trabalhar. Qualquer dúvida, entre em contato e a gente vai conversando ao longo das semanas aí. Tá? Então agradeço vocês. A ideia também é a gente não fazer aulas síncronas e sim fazer sempre as aulas gravadas para que vocês possam assistir a qualquer momento. E em momentos síncronos a gente tirar dúvidas, fazer correções, eventualmente algum exercício ou algo assim, tá bom? Então, obrigado, até semana que vem.